Ou eu vou na tabela, pego a fórmula, aplico e pronto. É que nem miojo. Você põe água, ferve e está pronto. Né? Já falamos muito também sobre a necessidade de você conhecer um ou outro método. Né? O seu conhecimento deve ser suficiente para você fazer sem a tabela. Tá? A tabela organiza o seu conhecimento e pode ser utilizada para aplicações práticas. Né? No seu dia a dia, quando você vai trabalhar, né? Você não precisa ficar estudando, não, já tem um estudo pronto. Ali o seu objetivo não é estudar, é trabalhar. Aí você faz uso de tabelas, né? Faz uso prático, já vai para a prática. Né? O seu conhecimento, o seu entendimento, que vai te enriquecer aí, sobretudo para análise de falhas, né? Tanto para projeto quanto para análise de falhas, que é a parte que eu considero mais importante para a gente que vai trabalhar na parte de serviço. A maior parte de nós aqui vai acabar atuando, né? Assim, você, como sendo técnico em eletrotécnica, você vai atuar na prestação de serviço. Que tipo de serviço? Ou eu vou montar a instalação, eu vou fazer a implantação e instalação lá do dispositivo, ou eu vou fazer manutenção. A instalação, pessoal, normalmente alguém já projetou, você só vai lá e faz o que o cara já desenhou. Normalmente é assim. Não precisa pensar muito. Já a análise de falhas, aí o bicho pega. Né? Análise de falhas é aqui onde separa os homens dos meninos lá. Por quê? Né? Porque se você não entende como aquele negócio funciona, como é que você vai arrumar? Uma coisa que você não entende nem como é que funciona. Ah, professor, a gente dá um jeito, a gente procura na internet, pergunta para os caras mais experientes. Não. Se você quiser ser o cara que vai fazer um vídeo na internet, se você quiser ser o cara mais experiente, não tem como. Você tem que entender como aquele troço funciona. Né? Não tem como. Mecânico, né? Tem muito mecânico por aí, né? Você leva lá, o cara não consegue entender, ele não consegue fazer um bom diagnóstico. Ah, eu acho que é isso aqui, vou tentar trocar, fala para você comprar a peça. Aí você vai lá, compra a peça, mobica, né? Vai lá, troca, e rapaz, não era. Aí você, como assim não era, mano? Né? Você já fica meio cabreiro. Não, mas já que trouxe a nova, deixa, né? Na segunda vez, se o cara não acertar, você vai falar, não, para, né? Mas de fato tem muitas pessoas, muitos profissionais que trabalham assim. Pela deficiência do entendimento dentro da coisa, ele trabalha com fórmulas prontas, do tipo assim, quando dá tal sintoma, é tal peça, sabe? A gente quando está trabalhando, você pega esses macetes, né? Pega. Mas isso funciona bem na maior parte dos casos até. Mas em todo lugar, tem lá pelo menos uns 2 caras que quando a coisa tá feia, chama lá o cara lá que ninguém resolve esse troço aqui, não é isso? Aí essa pessoa, o que ele tem de diferencial? Ele deve ter uma boa experiência, né? Mas ele tem que ter um entendimento da coisa. Não tem como você fazer a análise de algo que você nem sabe o que esperar, né? Quando você pega lá um circuito, sei lá, você pega uma fonte de alimentação, né? A fonte de alimentação ali não carrega a bateria, né? No caso dele ali, por inspeção visual, você já vê que tem superaquecimento, tem solda e tal. Mas, se não for só isso, se o problema não for, né, detectável por uma inspeção visual, você vai ter que fazer medições. Se você não sabe o que você espera ter daquele ponto, não adianta você pedir. Ó, tem 15 volts, e aí? Quanto que era para ter? Não sei, então que está ali para você, né, não vai fazer sentido. Tá? Então vamos lá. Tabela da corrente é um gráfico trifásico. Antes de falar disso daqui, vamos relembrar aqui, ó. Fechamento estrela, fechamento triângulo. Vamos primeiro no estrela. Pessoal, essa corrente que vem por aqui, ó. Que corrente que é essa aqui? De linha. Perfeito, perfeito. Corrente de linha, né? Agora, a corrente que passa nos indutores aqui, ó. Essa aqui é a corrente de fase, tudo de cor diferente, ó. Aqui passa dos elementos, né? Seja do meu motor, seja do meu gerador.
vai ser a corrente de fase. Perfeito. Perfeito, senhores. Olha lá, para acompanhar a cor agora, hein? A minha corrente de fase, como que ela é em relação à minha corrente de linha? Ela é maior, menor, igual? Ela é menor. Não, ela é igual. Corrente de... Ela é menor que essa de grid. Ela só tem dividido no triângulo, não é? Ela está vindo aqui, ó. E agora ela vem aqui. Não é a mesma? É a mesma. Ela não se divide, ó. A corrente que está chegando aqui é a corrente que passa na bobina. Certo? Daqui para frente, sei lá o que acontece, mas a corrente que vem aqui, ó, né? Essa linha aqui é só uma extensão da minha bobina, tá? Ou seja, no fechamento estrela, a minha corrente de fase, ela é igual à corrente de linha, são idênticas, é o mesmo valor, é a mesma corrente. Beleza? Já no fechamento delta ou triângulo, como queira, aqui muda, né? Porque olha só, a de fase é aqui no enrolamento, né? Corrente de fase. A de linha é que está chegando e está saindo do travo, olha lá. Linha. Eu sempre desenho uma só de cada, mas aqui é trifase, tem tudo 3, né? São 3 de linha, são 3 de fase, não é isso? Vou desenhar a outra de fase do lado de cá. Olha lá, agora sim, né? A minha corrente de fase, ela não vai ser igual à corrente de linha, não. Por quê? Porque olhando aqui eu vejo, ó, a corrente de linha que está chegando, ela para num nó antes de ir para as bobinas, certo? E aí o que vai acontecer? Uma parte da corrente vem para cá e uma parte da corrente vai para lá, né? Então não tem como ser igual, tá? E aí você sabe que então a corrente de fase vai ser menor do que a de linha. Então vamos lá. Menor quanto, professor? Vai ser a corrente de linha dividido Raiz de 3. por raiz de 3. Certo? Vai ficar menor? Vai. Raiz de 3 dá 1,73. 73. Se eu pegar qualquer coisa e dividir por 1,73, vai ficar menor do que ele já era. Professor, por que raiz de 3? É própria da defasagem de 120 graus entre todas aquelas tensões lá no trifásico. Beleza? Fantástico. Agora vamos relembrar um pouquinho o trave. Professor, o trave vai da hora. Olha só. Eu tenho aqui um enrolamento primário e o secundário. Eu tenho aqui uma tensão no primário e uma tensão no secundário. Já falamos de tensão, vamos olhar para a corrente. Eu tenho uma corrente no primário e uma corrente no secundário. E eu sei que a relação, né, a divisão do número de espiras do primário pelo secundário me dá o A. O A, quem era o A mesmo, era a relação de transformação. Esse A, ele também pode ser calculado como sendo a divisão da tensão no primário pela tensão no secundário. E também posso calcular o A como sendo a divisão da corrente do secundário pela corrente do primário. Ou seja, A é igual a corrente do secundário sobre corrente do primário. Certo? Tenho tudo que eu preciso aqui. Vamos tentar fazer? Então vamos lá. Primeiro tipo de ligação, primeiro tipo de fechamento. O travo está fechado em estrela, estrela. Tá? Primário em estrela, secundário em estrela. Vamos começar com uma corrente de linha. Eu poderia colocar X, Y, bolinha, quadrado para simbolizar qual vai ser o valor da corrente de linha. Por conveniência, eu vou colocar I. Tá? Professor, o que é o I? É a corrente de linha no primário. Por que você não está colocando um valor, está colocando uma variável? Porque a gente monta aqui a fórmula, e aí depois quando eu for usar, eu substituo esse valor aqui, essa variável aqui, pelo valor da minha situação, do meu problema. Tá? Tudo bem? Então vamos lá.
Pessoal, no fechamento estrela, ó, estou no primário, né? Como que é a corrente de fase em relação à corrente de linha? São iguais? Ué, então o que está aqui tem que estar aqui. Se aqui está aí, aqui também está aí. Perfeito? Tudo bem? Vou avançando. Professor, o que é essa linha amarela? Essa linha amarela divide o meu enrolamento primário do secundário. Ah, então quando eu passo de fase para fase não tem nada a ver com estrela, triângulo, não. Tem a ver com traço. É aqui que você olha agora. Vamos lá. Como é que fica a minha corrente de fase lá no secundário? Vamos ver aqui, ó. A minha forma. Vamos pôr aqui em cima, pode ser? Muito. Vou criar ela aqui, ó. A é igual a IS sobre P. Certo? Dessa mesma equação eu posso tirar essa daqui, ó. IS é igual a A vezes IP. E também posso escrever que IP é igual a IS sobre A. No fundo, é a mesma equação escrita de formas diferentes. Dá uma olhada aí, vê se está certo isso aí. Entendi, professor. Quando eu quiser o A, eu divido a corrente no secundário pelo primário. Quando eu quiser a corrente no secundário, é A vezes a